E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos caminhar pela área de South Bank, direção London Bridge, uma rota que pouquíssimos turistas fazem porque todo mundo fica mais naquela parte da London Eye e poucos se aventuram mais ao fundo do rio. E vamos conversar sobre o porquê das pessoas estarem abandonando Londres, já que é um tema que virou notícia internacionalmente, inclusive aí no Brasil. Não é novidade nenhuma que Londres tem uma grande economia, não somente em relação à Europa, mas também com o resto do mundo, e uma cidade muito desenvolvida. Mas acontece que uma tendência ao êxodo urbano está crescendo muito, especialmente nos últimos anos. Eu já escutei muito de vários amigos que eles nunca iriam se mudar para Londres e que somente iriam visitar a cidade a passeio. E eu sinceramente, hoje, depois de viver e ter diversas experiências nessa cidade, consegui entender o lado dessas pessoas. O grande problema de Londres sempre foi e sempre vai ser a questão da moradia, que de uma maneira ou outra vai estar ligada à sua qualidade de vida. Londres é uma cidade extremamente cara de se morar, e para vocês entenderem como isso é um grande problema, olha só esse exemplo. Eu moro em um apartamento de 1 quarto entre a zona 2 e 3 da cidade, e o meu cunhado, que mora no interior do norte do país, consegue ter uma casa com 5 quartos, 2 garagens e o quintal gigantesco pagando o mesmo valor. Ou seja, a diferença é brutal. E quando eu digo que a sua qualidade de vida está diretamente ligada à sua moradia em Londres, é porque a realidade da grande esmagadora maioria é de compartilhar casa ou quartos com outras pessoas, muitas das vezes longe de seus trabalhos e pagando aluguéis caríssimos. A qualidade de vida não é a mesma tendo o seu cantinho e não tendo que demorar 2 horas no metrô todo dia para ir ao trabalho. Mas aí você pode se perguntar, por que não constrói mais casas e apartamentos? Infelizmente, Londres não tem mais espaço. É estimado que a cada ano que se passa, 50 mil casas deveriam ser construídas para poder acomodar todo mundo. E esse é um problema que todo candidato de eleição tenta resolver. Literalmente, todo e qualquer candidato à prefeitura de Londres diz querer resolver a situação imobiliária e construir habitações com preços mais acessíveis. Infelizmente, essa é uma promessa que nunca sai do papel. Tem muita política envolvida e, de acordo com os especialistas, somente uma reforma administrativa poderia resolver o problema, dando mais dinheiro aos governos locais para construir, já que no momento o setor privado é quem sai ganhando com a gentrificação e, consequentemente, com os grandes valores pagos por casas e apartamentos. Uma coisa que eu sempre digo é que Londres tem suas estações. É uma cidade ótima para quem tem seus 20 anos, mas quando você chega aos seus 30, 40, com o começo de uma família, você acaba avaliando tudo ao seu redor e percebe que Londres não é lá essas coisas todas. Muitas pessoas também tentam justificar a saída da população de Londres por conta da pandemia e de seus efeitos, o que realmente é um ponto válido e que tem acelerado muito o êxodo urbano. Eu já soube que o mesmo tem acontecido com pessoas morando em Nova York, por exemplo. Em 2020, a economia britânica encolheu quase 10%. Muitas pessoas perderam seus empregos, por mais que o governo tenha entrado com o maior pacote de ajuda econômica da história. O governo britânico nunca se endividou tanto com agentes internacionais como está se endividando no momento, superando até a época das grandes guerras mundiais. Contudo, por mais que muitas pessoas tenham perdido seus empregos, muitas pessoas também mudaram para o home office, o que já era tendência por aqui. Muitas empresas já tinham esse sistema e as pessoas utilizavam quando era possível. Então, com a ordem de ficar em casa com o lockdown, felizmente muitas pessoas conseguiram trabalhar tranquilamente estando em casa. Mas o que poucas pessoas esperavam é que o lockdown iria se estender por vários meses. Chegou a um ponto que aquelas pessoas que estavam pagando aluguéis caríssimos decidiram então sair de Londres para pagar aluguéis mais baratos ou então simplesmente voltar a morar com seus familiares durante esses tempos de pandemia. Eu, pessoalmente, tenho conhecimento de amigos que saíram de Londres e voltaram a morar com seus pais no interior e continuam a trabalhar de casa. Esse pessoal foi até sorteado porque a empresa deles mudaram a cultura e agora eles podem trabalhar 100% estando em casa. Ou seja, principalmente durante os primeiros 10 meses da pandemia,
Se você era londrino e estava trabalhando de home office, você provavelmente não conseguia justificar pagar pelo alto custo de vida na cidade se você não pudesse usufruir do que a cidade tinha para lhe oferecer. Segundo a BBC, Londres é a cidade que tem o aluguel mais caro da Europa e o quarto mais caro do mundo. Uma casa de 3 quartos custa em média 5.000 libras por mês e um apartamento de 1 quarto pode chegar até mais de 2.000 libras, dependendo da região, e representa mais do que metade do salário médio mensal da cidade. E mesmo assim, eu acredito que a pandemia fez com que muitas pessoas por aqui começassem a observar o que realmente importa para elas. Seria ter uma melhor qualidade de vida, com mais espaço e ar livre fora da cidade, ou poder ter ainda aquele buzz de Londres ao seu redor. Se você não sabe, durante os piores momentos de lockdown que tivemos na Inglaterra, muitas pessoas somente podiam sair para o seu quintal. Mas lembre-se que milhares de pessoas vivem em flats e apartamentos sem espaço ao ar livre. Pelo que parece, essa opinião de querer voltar a morar em Londres ainda está meio dividida entre grande parte daqueles que saíram da cidade durante a pandemia. Isso porque vai depender muito de sua faixa etária. É muito comum você escutar de pessoas que têm entre 20 e 30 anos que assim que a pandemia acabar, eles estariam voltando a Londres para continuar com sua vida. Mas se você perguntar àqueles que têm mais de 30 anos, esses provavelmente vão falar que preferem somente ir para Londres a trabalho e continuar a viver fora da capital. Como eu tinha falado no começo do vídeo, Londres é uma cidade de estações. Com certeza é um lugar incrível para jovens e aqueles que estão começando as suas carreiras, além do grande entretenimento que a cidade oferece, com bares e restaurantes badalados a todo momento. Mas para aqueles que já estão cansados da correria da cidade e com um olho no futuro, essas muito provavelmente vão preferir sair da capital. E para complementar, uma pesquisa recente apontou que de 2.000 empresas entrevistadas, a maioria quer mudar a sua cultura de trabalho e implementar o home office, e uma maior flexibilidade para os seus funcionários decidirem onde e quando vão trabalhar, consequentemente dando mais flexibilidade aí para as pessoas decidirem se realmente estar em Londres é o que elas precisam. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa caminhada. E eu super recomendo você fazer essa caminhada quando você estiver aqui em Londres, especialmente na época da primavera e do verão, porque o rio tá aí, o céu tá azul, então fica dias lindos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.